Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube A Palavra. Nós temos a intenção de ajudá-lo a conhecer cada vez mais profundamente a Palavra de Deus. Hoje vamos trabalhar um esboço de Martinho Lutero, muito bonito, chamado As Lágrimas São Salgadas. 7 homens que choraram. O texto base é Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os homens de verdade não choram. Dentre os muitos ditados populares, talvez este esteja entre os mais antagônicos à realidade. Provavelmente criado por homens orgulhosos ou que escondiam bem os seus sentimentos. Por um despropositado orgulho, ninguém pode conter as lágrimas, sejam as externas ou as internas. Não adianta fingir e dizer que não entende. Todos sabem que as lágrimas são salgadas. Nesta pregação vamos analisar 7 verdadeiros homens que sim, choraram, vertendo as lágrimas salgadas, sobre as quais nos uniremos e aprenderemos o que nos ensina a Palavra de Deus. 7 homens que choraram. O primeiro, e sem dúvida o mais importante, Jesus. A Bíblia registra 3 ocasiões nas quais Jesus chorou. Em uma das oportunidades, Jesus chorou ao ver Jerusalém, que o acolheria com salvas e sob ramos, em sua entrada triunfal, mas logo depois gritariam, solte Barrabás, a qual seria poucos anos depois destruída sob o juízo divino, como está escrito em Lucas 19, 41, 42. E no jardim do Getsêmani, ocasião em que tamanho seu sofrimento suou gotas de sangue, como em Lucas 22, 39 a 45. Mas aqui quero registrar o sentimento de Jesus ao saber da morte de seu amigo Lázaro. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam ela também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? E eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. João 11, 32 a 36. Jesus chorou ao ver a angústia e a tristeza daquela família que amava e que ali chorava a morte de Lázaro. Jesus sofre ao ver o nosso sofrimento e naquele local a ressurreição de Lázaro acende a nossa certeza do consolo divino em que o mesmo fará por nós, dando-nos vida eterna ao invés de pranto e choro. Paulo de Mileto. Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, e também de casa em casa. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por você. Atos 20, 17 e 20, 2 Coríntios 2, 4. As lágrimas daqueles que não deixam de servir aos seus irmãos, mesmo que estejam sofrendo por algo naquele momento. Lágrimas da igreja que ama e não para a sua caminhada. Davi. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de lágrimas, de minhas lágrimas o alago. De tristeza os meus olhos se consomem e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos aqueles que praticam iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento.
Salmos 6:2 e 6:8. O choro diante do Senhor por causa da dor da enfermidade causada pelas adversidades impetradas pelos inimigos. A confissão do salmista de que nadava em seu leito tamanha quantidade de lágrimas, um coração sincero de um homem que amava a Deus, mas sofria adversidades. Próximo personagem é Jó. Jó, agora minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó, capítulo 16, versículos 19 a 20. Lágrimas diante do sofrimento, ainda que com a confiança de que a sua luta estava sob o controle de Deus, mesmo com seus amigos zombando dele por causa de sua firmeza diante dos problemas. Lágrimas da dor da perda e da humilhação. Outro homem bíblico, Jeremias. Mas se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e os meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Jeremias 13:17, Lamentações 2:11. Lágrimas por causa da insensibilidade espiritual do povo e sua total indiferença diante do juízo divino, assim como o testemunho do mesmo. Próximo homem da Bíblia, Esaú. Esaú disse a seu pai: será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Gênesis capítulo 27, versículo 38. O choro de ser traído por seu próprio irmão Jacó, que enganou seu próprio pai para obter a bênção que seria dedicada a ele. Outro homem da Bíblia, José. Quando José levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa de seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no seu quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Gênesis capítulo 43, versículos 29 a 31. Jacó enviou ajudar diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim por longo tempo. Gênesis, capítulo 46, versículos 28 a 29. Trata-se tanto do choro da tristeza pela traição de seus irmãos, mas também o choro da saudade, do tempo perdido, do tempo não aproveitado com seu pai e com o irmão que não conhecera. A palavra de Deus diz, em Salmos 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estudo de esboços de Martinho Lutero. Curta-nos em nosso canal no YouTube a palavra. Aperte o sininho, porque todo dia você vai ter uma palavra nova para a sua edificação. Até a próxima.